Neste vídeo vais ficar a saber 7 erros que cometes de forma consciente ou até inconsciente e que te estão a atrasar na tua jornada para seres um trader de sucesso. Olá traders, bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo aqui focado para ti que estás a iniciar-te neste processo de seres um trader lucrativo. O meu nome é Luís Barata, sou trader nos mercados financeiros há uma década e se queres aprender mais sobre mercados financeiros, nomeadamente sobre Forex, subscreve aqui o canal, dá-nos aí um like e ajuda aqui o canal a ser mostrado a mais pessoas que tenham interesse em aprender de forma real, de forma consistente, de forma fundamentada sobre mercados financeiros. Todos nós sabemos que os mercados financeiros não são fáceis, no entanto, se tivermos algumas informações, alguns conhecimentos, estes mercados tornam-se mais acessíveis, até mesmo para traders iniciantes. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Existem diversos erros que os traders iniciantes cometem quando estão a iniciar-se no seu processo de tentarem ser traders lucrativos. Estes erros apresentam-se de forma consciente ou subconsciente. Basicamente, o que acontece é que vários traders conseguem perceber que estão a cometer um determinado erro de forma consciente, mas depois existem outros erros que são cometidos em que os traders nem sequer se apercebem que estão a cometer. E é isto que acaba por atrasá-los na sua jornada e é isso que eu vou falar neste vídeo para que tu possas perceber se estás a cometer algum erro e se estiveres, é uma forma de começares a identificá-los para depois começares a corrigir para que sejas mais rápido a tornar-te lucrativo nos mercados, ok? O primeiro grande erro, basicamente, é um erro mais geral, que é normal em quase todos os traders, que é a falta de compreensão do mercado. Ou seja, os traders vêm para os mercados com o intuito, como é óbvio, de ganhar dinheiro rapidamente e fazem esta situação de entrar no mercado sem sequer se prepararem minimamente para os mercados. E esta falta de compreensão é o que vai fazer com que muitos deles acabem por perder dinheiro de forma muito rápida. É necessário que tu percebas se tens o mínimo de compreensão, se tens o mínimo de conhecimento de como é que os mercados funcionam. É necessário que tu perceberes, por exemplo, que se vês uma tendência de alta, tu não vais procurar por vender, tu queres ir a favor da tendência, ou seja, se vês uma tendência de alta, o que tu vais procurar é entradas para comprar. Se tu vês uma tendência decrescente, ou seja, uma tendência de baixa, tu vais procurar possíveis entradas para vender. E o conselho aqui que eu te dou sempre é entra sempre a favor da tendência. Não é possível entrar em contra-tendência e conseguires ganhar dinheiro. O segundo erro é negligenciar a gestão de risco. Este é um erro crasso, é um erro transversal a todos os novos traders. Ou seja, 99% pelo menos não sabe o que é a gestão de risco, não percebe como é que a gestão de risco é feita e, obviamente, que não conseguindo cumprir a gestão de risco, o que vai acontecer é que é só uma questão de tempo até tu rebentares a tua conta. Vais perder o dinheiro todo que lá colocaste, e isso é certo, é só uma questão de tempo. Por isso é que a gestão de risco é muito importante perceber. Tu tens que perceber que tu não podes entrar em trades e arriscar 5, 10, 15% por trade. Ou seja, imagina que tu vais arriscar em cada trade que tu vais colocar no mercado, vamos imaginar que tu vais arriscar 10%. Vais arriscar 10% da tua conta em cada trade. Só tens que ter 10 trades errados para rebentares com a tua conta. E acredita que esses 10 trades errados vão acontecer. Se não acontecerem agora no início, vão acontecer depois. É só uma questão de tempo até começarem a acontecer. Todos nós traders temos, digamos, aquelas fases de ganhar sempre e depois vem uma outra fase de começar a perder. Portanto, isso é uma coisa que é natural nos traders e aquilo que difere dos traders, aquilo que faz a diferença entre traders lucrativos e traders iniciantes não é que uns acertem mais do que outros. É basicamente a gestão de risco. Se tu, em vez de arriscares 10% por trade, se tu arriscares apenas, por exemplo, 2%, tu já estás aqui a ter 50 vezes de margem para poderes falhar e até arrebentar a tua conta. Ou seja, passaste de ter 10 vezes para poderes falhar e ao passares de 10% para 2%, o que acontece é que agora terias que falhar 50 vezes seguidas e não ganhar nenhuma vez para arrebentares a tua conta. Ou seja, é uma grande diferença. E este é apenas um conceito da gestão de risco. Existem mais conceitos, mas este é o principal. É a percentagem que tu vais arriscar em cada trade que colocas no mercado. Tens que perceber bem que este, digamos, é um salva-vidas quando estás numa situação de alto mar. Tu precisas da gestão de risco a funcionar plenamente para poderes te manter nos mercados o mais tempo possível. O terceiro erro que os novos traders cometem é negligenciar a análise. Ou seja,
muitas vezes estão a olhar para um determinado ativo e estão a perceber que, eventualmente, o ativo está-se a movimentar e entram de forma tipo casino. Vamos entrar agora comprados ou vamos entrar vendidos. Ou melhor ainda, vamos fazer aqui o exemplo de... Vamos imaginar que tu já percebeste que a tendência, por exemplo, é de alta, ou seja, como tal, tu vais procurar por comprar e tu vês que aquele ativo está a subir e, obviamente, sabendo que tens que comprar, aqui a análise é muito importante. Porque tu tens que saber que, obviamente, tens que comprar, mas também tens que saber quando é que deves comprar. Não é só comprar a qualquer altura. E o que acontece com muitos traders iniciantes é que eles acabam por comprar em qualquer altura. Percebem que é hora de comprar e eu vou entrar. E o que acontece é que o mercado não sobe constantemente. O mercado sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce e assim vai. Ou seja, o que vai acontecer é muitas vezes é que tu, se calhar, quando vais comprar um determinado ativo, ele já está no pico. E depois compras aqui em cima e ele começa a retificar, a fazer os pullbacks para depois voltar a crescer. Ou seja, o que acontece é que ele, ao cair, vai-te apanhar o teu stop loss e tu vais ser retirado da operação com prejuízo. Portanto, é muito importante perceber como é que tu vais fazer a análise dos determinados ativos e tens que saber fazer, tens que saber identificar padrões para que possas perceber se é uma boa altura para entrar agora ou se eventualmente tens que esperar mais algum tempo até que o preço vá para uma situação mais positiva para ti, para então tu depois poderes entrar. Ok? O quarto erro que os novos traders cometem é o overtrading. O overtrading nada mais é do que estás a operar mais vezes do que aquilo que devias. Ou seja, vamos imaginar que tu tens um objetivo diário para fazer, em pips, em dinheiro, o que for, e o que acontece é que, por exemplo, vamos imaginar que tu tens um objetivo, para simplificar aqui a situação, vamos imaginar que tens um objetivo de fazer 50 euros por dia nos mercados financeiros. O que é que vai acontecer? Tu vais fazendo os teus trades e vamos imaginar que tu já atingiste os 50 euros. E o que é que acontece? Tu atingiste o teu, digamos, o teu objetivo diário e está na altura de sair do mercado. Mas depois, o que vai acontecer é que tu começas a pensar, se eu já consegui fazer 50 e se calhar ainda só são 11 da manhã, eu tenho até às 5 da tarde para poder operar, o que eu vou fazer é, obviamente, eu vou tentar duplicar este valor, ou seja, em vez de fazer 50, vou tentar fazer 100. Isto chama-se overtrading, porquê? Porque estás a expor-te ao mercado mais vezes do que aquilo que devias, ou seja, estás a colocar trades a mais do que aquilo que devias e do que aquilo que tu pré-determinaste, que era o teu objetivo. Ou seja, se o teu objetivo é 50, eventualmente tens que chegar a um ponto em que tens que sair do mercado. Ou quando atinges o objetivo de lucro ou quando atinges um objetivo de perda. Portanto, não é só para o lucro, como também para a perda. É preciso perceber que quando a gente está nos mercados, temos que saber sempre 3 coisas importantes antes de colocar o primeiro trade no ativo. A primeira coisa que tens que saber é qual é o ponto de entrada. A segunda coisa que vais ter que saber é qual é o teu ponto de saída. E, obviamente, a terceira coisa que tu vais ter que saber é qual é o teu stop loss. Basicamente, tens que saber o teu ponto de entrada, o teu stop loss e o teu take profit. Estes são conceitos básicos que tens que saber antes de entrar. Portanto, a partir do momento em que tu já estás a operar mais do que aquilo que devias, estás basicamente a fazer overtrading e o que vai acontecer é que a grande probabilidade é que tu vais perder eventualmente o dinheiro que fizeste porque estás-te a expor ao mercado mais vezes do que aquilo que deverias fazer, ok? Outro fator importante que os traders cometem, outro erro, que é o quinto erro, é não ter um plano de negociação. Tu não teres um plano de negociação vai fazer com que tu não sabes para onde é que te há de dirigir. Basicamente, é o mesmo que tu teres um barco, enches o barco com gasóleo e tens os depósitos cheios e começas a andar para qualquer sítio, às rodas, para ali, para ali. O que vai acontecer é que se tu não tiveres uma rota pré-determinada, o teu gasóleo vai acabar e tu se calhar não vais conseguir regressar à base. Porquê? Porque tu também não sabes para onde é que há de ir. Não sabes para onde é que há de ir, nem sabes para onde é que há de regressar. Portanto, o problema é esse mesmo, é que tu, a partir do momento que sais da doca com o barco, tu não sabes o que é que vai acontecer porque não determinaste qual era a tua jornada, qual eram os pontos de paragem e de visita, ok? E no plano de negociação é exatamente isso que nós temos que fazer como traders. Nós temos que perceber quais são os nossos objetivos diários ou semanais e temos que perceber se estamos a cumpri-los ou não. Ou seja, tu quando colocas um trade, tu já tens que saber que esse trade vai ser retirado no lucro ou no prejuízo e se eventualmente chegar a um ou ao outro, por exemplo, tu vais sair do mercado. Não vais continuar a insistir. Ou seja, tens um plano que te vai sempre redirecionar para o teu caminho certo, para evitar que tu tenhas exposição excessiva aos mercados e, como tal, que tenhas a possibilidade de começar a perder ainda mais que aquilo que eventualmente podes perder, ok? O sexto erro que todos os traders cometem, quase todos, traders iniciantes, obviamente,
é não acompanharem as notícias económicas. Ou seja, vamos imaginar que tu já estás num patamar em que já sabes analisar, já conseguiste corrigir todos os erros que eu já falei, vai chegar a um ponto em que tu vais começar a operar no mercado de forma mais, digamos, mais confiante. E é normal. Agora a questão aqui é, se tu operares apenas de forma confiante, mesmo sabendo fazer uma análise dos ativos, e se tu não olhares para as notícias económicas que surgem todos os dias, o que vai acontecer é que a tua análise daquele ativo vai muitas vezes sofrer reveses, porque basta vir uma notícia, por exemplo, negativa para o euro cair. E vamos imaginar que o euro está numa tendência de alta, tu dizes, eu vou comprar porque está numa tendência de alta, conseguiste determinar qual é o ponto-chave para poderes entrar e vais entrar. Imagina que tu entraste comprado e logo de seguida sai uma notícia do Banco Central Europeu a dizer que o euro está, por exemplo, com uma taxa de juros, vai aumentar as taxas de juros ou vai diminuir taxas de juros, o que quer que seja, e que essa notícia que sai é negativa para o euro. O que vai acontecer é que o euro, naquele momento, em vez de continuar a subir, vai acontecer é que ele vai mergulhar. Porquê? Porque houve uma notícia económica a nível mundial que fez com que o euro ficasse desvalorizado naquele momento e tu estás comprado, ou seja, tu estás a apostar no movimento de alta e o que vai acontecer é que toda a gente começa a vender porque a notícia não é favorável para o euro. Portanto, é muito importante tu saberes acompanhar as notícias económicas todos os dias para que depois não tenhas problemas nas tuas entradas no mercado. E por último, o sétimo erro que qualquer trader iniciante comete, e eu também já cometi, que eu não sou diferente dos outros, é perseguir as nossas perdas. Ou seja, nós, normalmente, quando estamos a iniciar nos mercados, é mais certo que vais perder mais do que vais ganhar. É normal. Faz parte do processo de uma jornada de um trader, faz parte da jornada de um trader até esse trader se tornar consistentemente positivo. Portanto, o que vai acontecer é que vão existir mais vezes em que vais perder e mais vezes que tu vais tentar perseguir essas perdas. Ou seja, o que é que isto significa? Vamos imaginar que eu, por exemplo, perdi 50 euros hoje e ainda são 11 da manhã, agarrando o mesmo exemplo que eu dei há pouco, e vamos imaginar que eu começo a pensar, eu já perdi 50 euros, está na hora de eu sair do mercado, porque o meu plano de negociação diz-me isto. Se, por exemplo, eu tiver 50 euros de perdas, eu tenho que sair do mercado e só volto amanhã, mas o que começa a acontecer na tua cabeça é que tu começas a pensar, ainda é cedo, e eu ainda posso tentar recuperar os meus 50 euros. Ou seja, eu vou voltar novamente ao mercado, vou começar a colocar trades e de certeza absoluta que eu vou conseguir recuperar estes 50 euros. E o que acontece basicamente com este movimento? Este movimento chama-se o perseguir as perdas. Ou seja, imagina que tu neste momento tens 50 euros de perdas, o que vai acontecer é que no final do dia, de certeza absoluta que tu vais ter, se calhar, 70, 80, 90, 100 ou muito mais. Porquê? Porque tu foste atrás das perdas com o conceito de tentar recuperar e muitas vezes esse psicológico só te traz problemas porque não consegues fazer a análise de forma clara aos ativos, porque a única coisa em que estás preocupado não é entrar bem, mas sim recuperar o dinheiro que perdeste. Por isso, é muito importante não perseguir perdas, ok? E basicamente estes são os 7 erros que são cometidos por traders iniciantes de forma consciente ou às vezes até inconsciente e que acabam por atrasar-te, acabam por te puxar para o ponto inicial em vez de te dar um impulso para a frente, para o teu caminho de seres um trader lucrativo, ok? Se queres aprender mais sobre mercados financeiros, subscreve aí o canal, ativa as notificações e dá-nos um like para este vídeo chegar a mais pessoas, mais traders iniciantes que precisam de saber sobre estes erros, ok? Um grande abraço e até à próxima.